a palavra para o Dr. Elson. Dr. Elson é graduado em Medicina pela Unesp, e ele fez residência médica na PUC São Paulo, em cirurgia geral, e também fez residência no Hospital C. Camargo, em oncologia cirúrgica. Queria convidar o Dr. Elson. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado pela disposição de estar aqui essa noite, e tenha uma boa aula, Dr. Elson. Muito obrigado. Obrigado, viu, é uma honra realmente participar dessa palestra, né? Porque eu prestei atenção bem nos pontos que a doutora Maria Isabel, né, pôs e acolhi também. Eu queria, na verdade, parabenizar os 3 pontos aqui, a LAONCO, né, representado por você, pela iniciativa de colocar um assunto muito controverso, na verdade, porque é um conflito entre velhos e novos conceitos, né? A doutora Maria Isabel colocou o senso de atendimento personalizado e humanizado. Na verdade, é o que todos nós precisamos, né, quando estamos doentes. Enquanto nós, como médicos, estamos aqui, né, numa posição de tranquilidade. Agora, quando nós somos doentes, nós queremos muito que, assim, ouvir de um médico o que a doutora Maria Isabel falou, sabe? E a Coli também, né? Eu trabalho bastante com o pessoal da Coli. A Coli está sempre disposta a ajudar o médico, né, com publicações médicas recentes, né, de peso. Eles dispõem, né, o contato com outros médicos experientes, né, e o mais importante, sem embates. Então, eu achei muito assim, né, oportuno, né, você colocar, né, esse assunto para a gente ter uma noção geral de como que nós trabalhamos. Então, eu vou pedir sua ajuda de novo, porque eu esqueci como é que eu faço aqui. É só colocar agora no slide, que a gente já está vendo sua tela. Só abrir o PowerPoint ali embaixo. Okay. Isso. E só apertar ocultar, por favor. Ali embaixo está escrito ocultar. Isso. E agora pode colocar do começo ali. Ok. Perfeito. Estamos vendo, tá tudo certo, doutor Elson. Boa aula. Obrigado. Então, nós vamos falar sobre o PBM, né, o Patient Blood Management, ou gerenciamento e conservação do sangue. Nós vamos falar especificamente nas cirurgias oncológicas. Então, o Noboa já me apresentou. Eu, de acordo com a lei número 12.813, declaro que não há nenhum conflito de interesses, não sou patrocinado por laboratório ou fabricante de material médico. Então, aqui é a formação, né, que o Noboa já mencionou. Eu tive a oportunidade de ir para fora também, no Instituto Milão de Oncologia, e também na Universidade de Colorado, em Denver, para a gente poder adquirir mais experiência, né, e vivenciar a experiência de outros centros. Então, atualmente eu estou em Sorocaba. Sorocaba fica a mais ou menos 100 quilômetros de São Paulo. É uma cidade que tem 700 mil habitantes e o foco da cidade é mais industrial, né, para o lado tecnológico. Existe a PUC de São Paulo, é a primeira faculdade, né, do interior do Brasil, já é antiga, e eu tive a oportunidade de fazer residência médica lá em cirurgia geral e voltar para a cidade de Sorocaba depois da minha formação e atuar um tempo com a faculdade de medicina. Então, nós vamos falar em relação ao PBM e aplicação e benefício nas cirurgias oncológicas, né? Esse é um tema bastante, na realidade, atualizado. O que é o PBM, né? PBM, a definição do PBM é uso de medidas clínicas e cirúrgicas seguras gera anemia no pré-operatório, aplicar técnicas para diminuir a perda sanguínea no intraoperatório e no pós-operatório administrar a tolerância fisiológica da anemia. E o objetivo do PBM é oferecer tratamento seguro e, na visão do oncologista, tentar melhorar os resultados terapêuticos. Na realidade, o PBM, né, foi já discutido em 2010, faz um tempo já, numa assembleia da Organização Mundial de Saúde, em maio de 2010, eles estabeleceram uma resolução. O objetivo da aplicação do programa PBM seria uma recomendação, né, como estratégia para reduzir o número de transfusão no mundo a partir de 2010.
Você pode ver o texto aqui, que o PBM, na verdade, ele consiste, né, a aplicação dela em 3 pilares, né? Otimizar ou melhorar a hematimetria, primeiro passo. Segundo passo, no intraoperatório, reduzir a perda sanguínea. E o terceiro passo, no pós-operatório, é administrar a anemia, a tolerância da anemia. Então, é um conceito da Organização Mundial de Saúde. Apesar de, né, do Anderson focar na coli, né, e a doutora Maria Isabel ter atendido o paciente testemunho de Jeová, esse conceito nós podemos dizer que não é um conceito religioso, é um conceito científico determinado pela Organização Mundial de Saúde que não tem nenhuma relação com a Organização das Testemunhas de Jeová. Então, isso é muito importante colocar em mente, né, que é um conceito que é utilizado para você tentar melhorar os resultados, né, melhorar a efetividade do seu tratamento. E aqui, no caso, o tratamento oncológico. Então, a proposta da Assembleia, né, da Organização Mundial de Saúde, qual seria? Ter no hospital um programa que combata essa necessidade de transfusão, né? Esse programa pode melhorar os resultados dos pacientes, minimizar riscos e reduzir custos. Então, nesse sentido, foi criado o termo PBM, Patient Blood Management, que consiste em quê? Que nós, como já dissemos, né? Consiste na abordagem multidisciplinar baseada em evidências científicas e conceitos cirúrgicos independentes do hospital e centrada no paciente. E os 3 pilares que eu mencionei, né, diagnóstico precoce e tratamento da anemia, aplicação de técnicas de conservação do sangue intraoperatória, com atenção especial à hemostasia cirúrgica, e administrar a tolerância fisiológica da anemia no pós-operatório. E a aplicação desses princípios, ele permite o uso racional de hemoderivados para melhorar, acima de tudo, o prognóstico do paciente. Nós estamos falando de pacientes oncológicos, ou seja, a abordagem será personalizada, né, e humanizada. E houve uma publicação na Revista Brasileira de Anestesiologia, em 2016, em relação ao PBM. E a pergunta é, por onde começar um programa assim? Na realidade, a base foi que, numa publicação numa revista americana, em 2013, foi um estudo multicêntrico, né, de cirurgias cardiológicas, onde eles verificaram que a associação, né, da conservação, né, da transfusão sanguínea, ou seja, você não transfundir, né, melhora o resultado em pacientes, né, que são submetidos a cirurgias cardíacas e reduz o custo. Ou seja, eles verificaram o quê? Que os pacientes não transfundidos permanecem em média 25% menos tempo dentro do hospital em relação aos transfundidos. E estudos mostram que a implantação de um programa de estratégia transfusional em cirurgia cardíaca reduz em 47%, olha só, 47% a taxa de óbito e em 50% os custos, né, operacionais. Então, você começa a enxergar o benefício de você aplicar um programa como o PBM. Bom, aí o foco nosso é a oncologia, né? Quais seriam os benefícios do PBM no tratamento de pacientes oncológicos? Como é uma liga, né, que é voltada para o estudo de oncologia, olha só que interessante. Na realidade, né, já há publicações antigas, mas, né, vem de encontro com as publicações recentes, que tem mostrado o quê? Que o uso de hemocomponentes ele estaria relacionado com aumento de recidiva tumoral, em 20 a 30% dos casos. E, de forma geral, estudos têm mostrado que há uma diminuição da sobrevida global e tempo livre de doença. E todos os trabalhos ultimamente publicados são baseados em meta-análise. E como, né, vocês, como estudantes de medicina, né, existem graus de evidência científica. A gente vê nessa pirâmide aqui. A meta-análise é quando você há um alto grau de recomendação, né, de administrar melhor as transfusões sanguíneas, ou seja, os trabalhos baseados em meta-análise têm mostrado que você deve administrar melhor o uso do sangue em pacientes oncológicos. Então, olha só que dado interessante, ou seja, paciente oncológico
que você eventualmente necessite, né, transfundir, você, teoricamente, estaria reduzindo em 20 a 30% a chance de sobrevida dele, né, por conta do aumento da recidiva tumoral, a possibilidade. Existem vários trabalhos, né, e de vários anos, eu selecionei alguns trabalhos, nós observamos lá em conclusão de 2006, né, um trabalho de meta-análise, onde foi estudado pacientes que eram submetidos a cirurgias de câncer coloretal, ou seja, a associação, né, da transfusão sanguínea, eles observaram que a recorrência do câncer era maior, então eles recomendavam, né, uma indicação mais restrita, né, seria uma indicação mais restrita em relação às cirurgias oncológicas do trato digestivo. Na conclusão de 2016, em pacientes que eram submetidos às prostatectomias radicais, quando era utilizada bolsas de sangue, eles observaram o quê? Que estavam associados significativamente com o decréscimo de tempo livre de doença, sobrevida global. Olha que dado interessante, né? Em um trabalho de 2015, numa outra meta-análise em relação ao tratamento cirúrgico de câncer de bexiga, eles verificaram o quê? Que também o uso de bolsa sanguínea, né, talvez estaria associado com o decréscimo do tempo livre de doença. Trabalho de 2013, né, numa das mecas da oncologia, que é lá no MD Anderson, né, Cancer Center, eles observaram o quê? Que, né, a administração, né, o uso da transfusão sanguínea em cirurgias torácicas, em cirurgias de câncer de pulmão, estaria associado com também o tempo livre de doença. E numa outra meca da oncologia, né, que é lá em Nova York, no Memorial Sloan Kettering, né, mostrou que também, né, em cirurgias de câncer de pulmão, eles observaram que talvez uma unidade de transfusão, né, uma bolsa de sangue, talvez não afete a sobrevida, mas a utilização de mais bolsa de sangue estava associada significativamente com o decréscimo, né, da sobrevida global. Ou seja, né, a sugestão é que deveria evitar ou minimizar o uso de transfusão para você tentar melhorar a sobrevida global dos pacientes com câncer de pulmão. E esse outro estudo multicêntrico em relação ao câncer gástrico nos Estados Unidos, nós observamos várias universidades, né, e centros de oncologia importantes dos Estados Unidos, verificaram o quê? Que a transfusão sanguínea em cirurgias gástricas estaria associado com decréscimo de sobrevida global e tempo livre de doença, né? Então, isso sustenta que você deve usar criteriosamente, né, a bolsa de sangue nas cirurgias cardiológicas. Verificaram aqui também que nas análises univariadas ou multivariadas, né, o uso da bolsa de sangue ele correspondeu, né, um fator de risco independente, ou seja, né, a bolsa de sangue está relacionado realmente com decréscimo de sobrevida global e tempo livre de doença. Como é que se explica isso, né? Porque a bolsa, vocês devem ter aprendido, né, na imunologia, né, que a transfusão sanguínea está relacionada, né, com o processo inflamatório sistêmico, ou seja, quando você transfunde uma bolsa de sangue numa paciente, o paciente recebe esse sangue, você provoca uma reação inflamatória importante, né? Há um distúrbio imunológico importante, isso faz com que haja, né, maior possibilidade de recidiva tumoral. Ou seja, a transfusão sanguínea está relacionada, então, com o processo, né, ativação do processo inflamatório, né? Você provoca uma desregulação no sistema imunológico, que provavelmente teria oportunidade para células, né, células cancerosas se propagarem, ou seja, através de micrometástase e depois desenvolver doença recidivada, né? Aí, um dado que é interessante, né? Os pacientes, de acordo com o OMS, em média, 15 a 40% dos pacientes que se apresentam ao médico, eles vêm com anemia no momento da cirurgia, né? E, de acordo com os conceitos do PBM, a anemia é uma contraindicação cirúrgica, né? Uma contraindicação cirúrgica eletiva, com previsão de perda sanguínea maior, grande, né? Moderada, grave. Então, seria uma contraindicação cirúrgica. Então, olha só que dado, né? Então, o paciente, quando chega ao médico, mais ou menos 15 a 40% já vem com anemia. Então, o que nós devemos fazer com esse paciente?
O roteiro cirúrgico usual que nós sabemos, né, que é praticado no mundo inteiro, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Paciente que vem com anemia, né, e o cirurgião coloca na sala de cirurgia, ou mesmo paciente que não tem anemia, né, mas com risco de perda sanguínea grande no ato operatório, né, isso é invariável, né? Ele recebe em média, uma ou duas bolsas de sangue no intraoperatório. Esse é o roteiro cirúrgico usual. Então, vamos cruzar, né? Esses pacientes oncológicos que vêm com anemia, né? O cirurgião que faz a cirurgia convencional, usando transfusão sanguínea, né? A equipe de anestesia também, né? Ele não libera cirurgia se não tiver uma reserva de bolsa de sangue, né? Isso em cruzamento com a pandemia, ou seja, o que nós observamos durante a pandemia? Realmente é a baixa, né, de doadores e também, né, a crise, né, provocada pela pandemia, a queda de estoque de bolsa sanguínea nos centros hematológicos. Então, aqui, né, é uma publicação em São Paulo, né, tem uma publicação de Minas Gerais, ou seja, né, os doadores diminuíram bastante, e o banco de sangue, eles apelam para que as pessoas vão lá para fazer a doação de sangue, por quê? Porque, né, muitas cirurgias, né, muitos pacientes graves dependem de bolsa de sangue. Então, por conta disso, nós ficamos, né, numa situação difícil, ou seja, né, para nós oncologistas, né, paciente que já vem com anemia ou que tem risco de perda sanguínea grande no intraoperatório, né, e mais a baixa, né, reserva, baixo estoque de bolsa de sangue nos centros hematológicos, né, como é que nós vamos fazer, né, como é que nós vamos nos virar, né? Então, ó, são várias publicações, né, em revistas, em jornais, mostrando que realmente, né, o banco de sangue está sofrendo uma crise por causa da baixo estoque. Então, é uma situação de desafio, né, para o cirurgião. Pacientes oncológicos que necessitam transfusão, né? Bom, se você transfunde um paciente, né, você está, teoricamente, né, e mesmo na prática, você observa que há um risco maior de recidiva. Mas não tenho tanto sangue no estoque. Como é que eu vou me virar? Né? O cirurgião depende da cirurgia para né, para ter o seu ganho. O anestesista também depende do cirurgião para ter o seu ganho. O hospital também depende, né, de uma estrutura, né, com essas equipes para ter o seu ganho. Como é que vamos nos virar? Aí que vem a solução, né? Ou seja, uma solução que pode ajudar a viabilizar a cirurgia, que é o PBM. Esse assunto, né, já foi falado em vários encontros, né? Nós levamos esse assunto para a Unicamp em 2017, foi apresentado no Congresso Brasileiro de Cirurgia, na Unicamp foi no Departamento de Cirurgia Gástrica, Gastrocirurgia, né? Nós apresentamos o PBM, né, o que nós fazemos sem uso de bolsa de sangue. Foi apresentado também esse assunto no Hospital de Câncer de Barretos, em 2018, no Hospital Santa Rita, no Serviço de Oncologia, em 2019, no simpósio lá em Caruaru, no Hospital de Câncer Infantil, foi apresentado, né, como nós fazemos a aplicação do PBM em cirurgias oncológicas. Voltamos para Espírito Santo, né, para apresentar para o pessoal da anestesiologia como é que é aplicado o PBM. E também, ano passado, nós fomos convidados para falar no congresso lá da LAUMAC, né, que é a Liga de Oncologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por duas ocasiões nós tivemos a oportunidade de falar sobre o PBM. E no Brasil, né, em relação ao PBM, né, puxa vida, nós podemos pensar, será que existe algum artigo que a gente possa ter como diretriz para aplicar PBM? Existe sim, existe um artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular em 2014, onde ele mostra, né, com esse tema que vocês estão vendo aí, justamente os três pilares que sustentam, né, a introdução e aplicação do PBM no serviço. Então, aqui, se vocês puderem, né, conseguir essa revista aí, existem os pilares aqui que mostram, né,
na primeira coluna, em relação à otimização da hematimetria, na coluna do meio, né, técnicas para diminuir a perda sanguínea, e no pós-operatório, na terceira coluna, como administrar a tolerância da anemia no pós-operatório. Então, essa revista ele traz com detalhes, é muito interessante, né? Se vocês tiverem acesso a essa revista, é interessante vocês imprimirem, né, e dar uma lida, porque ele traz bastante informações atuais e importantes na aplicação do PBM. Bom, será que o PBM, né, na realidade, assim, faz parte, né, de uma religião esse assunto, né? Ou será que é só no Brasil que está se pensando em PBM? Vamos ver em relação, né, a outros países. Então, em Portugal, né, Portugal, né, país irmão, né, do Brasil aí, país, em 2018, né, ele também estava com um programa de aplicar o PBM no país. Né, e traz assunto que o objetivo é potenciar a melhoria, né, da gestação transfusional no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, será referente ao SUS de Portugal. Ou seja, eles estavam iniciando a aplicação do programa PBM em Portugal em 2018. Já no Canadá, também se aplica o PBM. Lá, né, é muito restrita o uso da bolsa de sangue. Você tem que justificar demais para você fazer a utilização do bolsa de sangue. Então, existe um programa do PBM no Canadá, e eles são rigorosos, ou seja, eles aplicam esse programa, né, no país inteiro. E olha só, na Austrália também se aplica o PBM. E existem aqui várias diretrizes para as várias situações clínicas, né, para você aplicar o programa PBM. Então, existem cartilhas, né, de aplicações práticas em relação aos pacientes críticos em cada situação, neonatal, né, pacientes críticos, né, obstetrícia, maternidade, né, nas situações médicas, perioperativas. Então, na Austrália também existe esse programa PBM, ou seja, né, é um assunto internacional e não é um assunto religioso, é um assunto, né, que deve ser bem pensado em relação à sua aplicação, né, e principalmente nos pacientes oncológicos, como nós vimos, né, ele está relacionado, a transfusão de sangue está relacionado com a recidiva tumoral. Então, o que nós podemos fazer em relação aos pacientes oncológicos? Um detalhe, né, assim, a gente não está falando que é proibido transfundir, nós não estamos falando que, né, o sangue, de forma alguma, né, nós não podemos utilizar em pacientes oncológicos. Nós estamos falando de estratégias para você tentar minimizar e gerenciar melhor a transfusão sanguínea. Então, vamos lá. Então, como eu faço? No primeiro pilar, em relação a melhorar a hematimetria, eu faço esse esquema assim, do uso de eritropoetina, né, eu uso de 300 a 600 unidades por quilo de peso, né, 3 vezes por semana, e associado Ferinject, né, que é o ferro, né, que é o ferro em duas apresentações, Ferinject, Noripurum, associado ao uso de complexo B, vitamina C, ácido fólico, suplemento alimentar e suporte nutricional. E a estimativa de resposta não é imediata. Utilizando esse esquema para você melhorar a hematimetria do paciente, ele pode, em média, demorar de 12 a 15 dias para aumentar 1,5, né, 1,5 ou 2,0 em relação à hemoglobina. Então, ou seja, é um processo que requer tempo, você vai utilizar o medicamento, mas você requer tempo para ter uma resposta do organismo. E a estimativa de resposta, né, depende muito da condição oncológica de cada paciente, como a gente vê na última linha aqui. Ele pode responder de 30% a 85%, ou seja, né, você tem que ir tateando, você aplica esse programa, aplica esse protocolo, mas você tem que ir tateando o paciente para ver o grau de resposta, para você indicar, você colocar o paciente na mesa cirúrgica. Tá, então, feito o primeiro pilar, né, o segundo pilar é minimizar a perda sanguínea. Qual a estratégia? Eu tenho utilizado aqui em Sorocaba essas pinças bipolares. Essas pinças bipolares, ele realmente diminui a possibilidade de ter um sangramento intraoperatório. É uma pinça tecnológica, né? Vocês veem aqui na figura, é uma pinça que você vai selando o tecido e ele vai seccionando o tecido. E como é que é o princípio dessa pinça? Quando você aciona energia na alavanca, como nós vemos aqui, né? Aqui na empunhadura, você vê onde acionar a energia.
A hora que você aciona a energia, ele chega a 100 graus centígrados nessa pinça aqui. E 100 graus centígrados, ele também não ultrapassa, né, 1 milímetro, ele não há dissipação de calor em 1 milímetro, ou seja, ele não lesa tecidos adjacentes, né? Chega-se a 100 graus centígrados, né, e você vai fazendo a selagem do tecido, e existe um movimento de fricção bem tênue, ou seja, você não percebe na alavanca. A hora que você aciona a energia, ele vai selando o tecido, já vai friccionando, isso permite a secção do tecido. Isso faz com que diminua muito, né, o sangramento no intraoperatório. Ele consegue selar vasos até 5 milímetros. E houve o lançamento de um aparelho mais recente que você consegue selar o vaso até 7 milímetros, ou seja, a sua cirurgia fica muito prática e você reduz o tempo cirúrgico. Só para lembrar, né, você pode ter na mente, né, o cirurgião operando, quando você vê cheio de instrumental cirúrgico, né, o médico pede pinça, né, ele coloca Kelly, coloca uma tesoura, ele pede fio, né, faz aquele movimento bonito, né, no intraoperatório, e faz a ligadura, depois corta, né. Isso pode demorar até 15, 20, 30 segundos, né? E com esse aparelho aqui é menos 3 segundos, ou seja, a sua cirurgia avança muito rápido, sem perda de sangue, e você encurta o tempo cirúrgico. E também, né, durante o ato cirúrgico, para cirurgia de grande porte, nós temos a colaboração do anestesista. Aqui em Sorocaba, nós temos um anestesista que teve a formação lá na USP de Ribeirão Preto, né, onde um docente de lá, ele tem muita familiaridade com o uso de hemodiluição normovolêmica aguda. Em que consiste a hemodiluição? Ou seja, você está com o paciente preparado com a hematimetria, né, ou seja, HT, hematócrito, hemoglobina alto, ou seja, com certa reserva, e o anestesista, ele faz, né, a punção, ou seja, ele remove, né, com uma punção periférica, ele remove do paciente o sangue, né, ele vai coletando, né, em bolsas vazias, e ao mesmo tempo que ele vai coletando esse sangue, para você compensar a volemia do paciente, você vai introduzindo, né, um expansor de volemia. E é tudo isso feito com cálculos, e essa conexão aqui, um detalhe, para os pacientes testemunhos de Jeová, você não pode, né, você coletando sangue na bolsa, você não pode interromper, ou seja, você tem que manter essa circulação fechada, certo? Porque você não perde a conexão, né, da bolsa de sangue com o corpo. Se por acaso perder a conexão, né, eles consideram como, né, uma bolsa que tem que ser desprezado, porque é um sangue que foi tirado dele, e se for estocado, se perder a conexão, ou seja, você tem uma solução de continuidade, então a Testemunha de Jeová ele não aceita isso, né? Você tem que manter conexão, para depois, durante o ato operatório, à medida que se for perdendo sangue, o anestesista ele vai reinfundindo, né, esse sangue no paciente, né, pela via do acesso venoso. Então aqui está, né, uma representação, né, ou seja, o paciente, né, o sangue dele foi removido, né, da via periférica, né, foi estocado, mas sem perder a conexão com o corpo, e, né, ele volta pelo acesso central. E o terceiro pilar, né, do PBM, como nós falamos, é administrar a tolerância da anemia no pós-operatório. Ou seja, dar ao paciente um suporte clínico, né, incluindo balanço hídrico, equilíbrio ácido básico, eletrólise, ventilatório, suporte ventilatório, oxigenação. Você pode fazer infusão de ferro no pós-operatório, eritropoetina, associada à nutrição, seja oral, enteral ou parenteral. Esse suporte clínico pode ser feito na UTI, ou numa semi-intensiva, ou na enfermaria, né? E pode ser multidisciplinar. O intensivista pode colaborar com esse suporte clínico, ou um clínico geral, ou hematologista, ou o próprio cirurgião. Mas hoje, como a doutora Maria Isabel disse, né, nós podemos dividir o serviço desde que a equipe seja coesa e tenha o mesmo objetivo em relação à aplicação do programa PBE. Bom, falamos da teoria, primeiro pilar, segundo pilar, terceiro pilar, então vamos para os casos cirúrgicos. Aqui os casos que eu vou apresentar são todos casos que nós temos aplicados PBM, alguns pacientes são testemunhos de Jeová, alguns pacientes não são testemunhos de Jeová. Ou seja, o programa PBM, ele beneficia
qualquer paciente, todo paciente, na verdade. Por quê? Em pacientes oncológicos, né, eu gosto de frisar, se você usa bolsa de sangue, você pode estar piorando o prognóstico dele. Por conta disso, nós aplicamos PBM em todos os pacientes oncológicos, independente da religião. Ou seja, é um conceito oncológico, né, um conceito que nós estamos observando com as publicações científicas. Então, o cirurgião, diante disso, ele tem que mudar a sua forma de operar. Nós entendemos que bom, eu tive a formação, né, de cirurgia no AC Camargo, né, mesmo na cirurgia geral, cirurgia associada à transfusão. Né, é uma formação comum, ou seja, né, é uma formação de forma que está arraigada já na residência médica. Ou seja, né, então você tem que reaprender a operar, ou você já aprende a operar, né, fazendo com que haja mínima de perda sanguínea intraoperatória. E como é uma liga para uma aula para a liga de oncologia, né, a maioria daqui são alunos, né, é muito bom vocês levar esse conceito. Por quê? Porque, né, colocar em mente, né, oncologia, né, cirurgia, transfusão, posso estar piorando, né, os meus pacientes em relação à sobrevida e tempo livre de doença. Ou seja, né, paciente operado vai para quimioterapia, mas você transfunde, também você deixa o paciente no mesmo patamar de prognóstico ruim. Então, é bom deixar na mente esse ponto, né? Ou seja, se você puder administrar, gerenciar da melhor forma possível o seu paciente, diminuindo, né? Ou mesmo assim, evitando a transfusão sanguínea, é muito bom para o paciente.